Reta final dos campeonatos estaduais. Atlético Mineiro, CRB, Flamengo e Internacional são campeões. Bahia, Corinthians e Ceará saem na frente. Essa semana tem também seleção brasileira. Participam deste novo podcast do No Mundo da Bola, bem ao meu lado a Raquel Mota, à frente o Rodrigo Ricardo, o Carlos Molinari, todos integrantes da equipe de esportes aqui da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage e está começando o No Mundo da Bola. Olá, mais uma vez, satisfação em recebê-los. Rodrigo, você que veio do Nordeste, você é carioca, mas trabalhou um bom tempo no Nordeste. Não sei se você teve a oportunidade de ver a final ou pelo menos saber do que houve lá no CRB e Asa. Você soube? Eu não soube. Você soube? CRB, Asa, Arapiraca, pulo. Raquel ficou por dentro? Pulo, passo ou repasso. O VAR que anulou o VAR, vocês não souberam disso? Não, VAR do não, VAR? VAR do Explica VAR? VAR do VAR. Explica aí como é que É o VAR do VARzinho? Foi gol do CRB. Certo. Gol do CRB. Aí o VAR, a bandeirinha, pá, anulou. O juiz foi no VAR, o VAR deu o gol. Saída de bola, o VAR anulou o gol. Que Ué, Esse é o lambança. futebol. E quando terminou o jogo? Terminou com a vitória do CRB, um gol em 61 minutos de virada, CRB tetracampeão. E o VAR não chamou pra nada. E aí o VAR não chamou ok. pra mais nada. Que Também confusão, já tinha né? visto bastante coisa. Você que gosta de falar do VAR, que loucura, né? Eu detesto VAR o do VAR. VAR. Eu detesto O juiz o VAR. deu o gol e foi pro meio de campo. Já aí ele parou. Perdem a convicção, né? Os árbitros estão perdendo a convicção do que estão marcando. É uma loucura. Aí, por isso, o CRB acabou virando um gol aos 55 e outro aos 61, CRB O jogo campeão. ficou paralisado um tempão, né? Então isso Ficou, explica pois esses é. acréscimos. Parabéns ao Galo. Falando em Galo, Raquel, você que está de preto, Atlético Mineiro campeão. E outro Galo. Mas já se esperava, né? Pela primeira partida que o Galo fez e pelo Campeonato Mineiro também, já era um título esperado, né? Não tinha muito que o Coelho correr atrás, não. Surpreendeu a você a vitória do América no último jogo? Surpreendeu. Eu imaginava um empate. Porque tirou a invencibilidade do Atlético. Exatamente. Eu imaginava um empate, mas o Galo administrou o resultado, né? Depois dessa ampla vantagem, goleou no primeiro jogo. Quem apostou no Coelho se deu mal, porque o Coelho conseguiu a vitória. Mas Quem Quem não não apostou. quem não apostou. Agora, o Galo chega ao seu hexacampeonato, né? Uma hegemonia mineira muito grande. Desde 2020 está ganhando tudo. E o resto, né? Enquanto isso, o Cruzeiro fica Chegou a 50 sextando. títulos também. 50 títulos do títulos. Mineiro. É. Então, e o Cruzeiro? O que vocês acham do Cruzeiro? O Cruzeiro fracassou no Campeonato Mineiro. Essa é a verdade, né? Ninguém esperava que ele fosse cair pro América em 2 jogos. Acabou perdendo nos pênaltis. Dos 4 semifinalistas, foi a pior campanha. Já tinha sido a pior campanha, ele classificou como primeiro do grupo C, com baixa pontuação, mas também começou com um time misto nas primeiras rodadas, a mesma coisa aconteceu em vários estaduais. Mas tem tempo ainda para se reerguer, vai ter um amistoso aí contra o Botafogo, tá? Empatou 3x3. 3x3, já teve o foi no 3x3, 3x3, eu acho que tem tempo para se reerguer até o campeonato. Você confia Brasileiro. no Cruzeiro? Olha, Bocage, se a gente for olhar pelo investimento que o Cruzeiro fez, promete. Mas eu ainda acho que esse time não engrenou, não. Pelo que demonstrou no Cruzeiro, até a própria campanha do Gabigol... no Mineiro, que o Cruzeiro fez a campanha no Mineiro, até o próprio Gabigol, né? Se esperava muito mais também do artilheiro. Eu acho que o Cruzeiro pode ser aquela esperança que vai ficar meio atrás. Eu também não estou confiando, Eu não. tô meio... não basta um punhado de jogadores, de Pois bons é. jogadores. Você está de Cruzeiro, né? Mas Eu vocês tô de querem ele azul. ser campeão? Não necessariamente, não por ser azul, estou de Cruzeiro, né? Mas eu tenho muita simpatia pelo Cruzeiro, eu torço para que ele consiga fazer uma boa temporada ao longo do ano. Ficou em 9º no último Campeonato Brasileiro. Pois Pode é. ficar em 7º, 6º, tá bom? Não sei. Por um investimento que Por fez, não. Exato. Pelo menos ficar na zona de classificação da Libertadores, né? Pelo menos isso. E o Colorado? Colorado campeão. Acabou com a hegemonia do Grêmio, estava desde 2016 sem ganhar o campeonato. 1-1, né? Gol do Ener Valencia, administrou o resultado também. Tinha feito o resultado na Arena do Grêmio, 2-0, e confirmou o título. Sensacional, ó. Rodrigo Ricardo, acho que é a terceira semana que você vem aqui consecutiva. Muito obrigado. Sempre falava, falta o Renato Gaúcho.
Faltou No o Renato Grêmio? Gaúcho? Eu acho que o grande personagem dessa vez, nos outros anos, sempre o Renato se sobressaía nesse duelo desse Grenal, ele apimentava, colocava mais lenha na fogueira, e dessa vez, sem colocar tanta lenha na fogueira, eu acho que o Roger Machado é o grande personagem desse título, bom trabalho que ele fez, acho que o Inter foi melhor nos 2 jogos, Campeão invicto. acompanhei alguns jogos do Inter, o Inter... eu acho que vai fazer uma boa temporada. É um time que promete nesse campeonato Concordo. brasileiro. Aposto mais nele que no Cruzeiro. Também. Muito mais. Também. E acho que também que o Inter, esse título, né? Você vê, apesar desse longo tempo sem ganhar o Campeonato Gaúcho, né? Aliás, nos últimos 3 anos não chegou nem à final o Inter. Mesmo assim, ainda é o maior campeão do estado do Rio Grande do Sul. Impediu o octa do Grêmio, que só ele tem, em 76, e foi o 4º título invicto do Internacional. 9 vitórias e 3 empates. né? Foi uma belíssima campanha. Muita gente fala, Raquel, que o Grêmio do Renato também foi montado pelo Roger Machado. Então, o Roger Machado faz um bom trabalho. Ele conhece o futebol do Sul. E outra, aí é a única questão que eu coloco no trabalho do Roger Machado. Eu acho que ele poderia aproveitar mais o Alan Patrick no time do Internacional, que é um excelente jogador, fez uma partidaça absurda no outro jogo. No primeiro jogo ele fez um gol, né? E ele é o dono do meio de campo, né? Ele é o motor, ele é a alma daquele time do Internacional. Eu acho que ele faz muita falta. Eu espero que ao longo do Brasileiro a gente consiga ver mais, porque o Roger Machado sabe aproveitar ele, né? Então é o cara que conhece bem ali o futebol do Sul, né? Jogador que Marcos Braz não quis de graça. Então... Esse episódio, isso é discussão para próximos episódios. Não, mas ele viria Mas pra ele ser o viria. substituto do Arrascaeta. Mas não precisa. Como Nesse não? momento não está precisando. Quem é o substituto do Arrascaeta no Flamengo? Não sei Não quem. tem. Hoje não tem. Nunca teve, desde 2019. O Flamengo nunca teve um substituto pro Arrascaeta. E o Alan Patrick Você quer o cara para ficar no vindo... banco, pô? O cara tá jogando como Não, eu não titular quero, no não. Inter. Não, mas ele, Ué, mas só ele já cabe em fica, 11. mas ele já fica no banco também direto no Inter, né? Não é questão de querer. Só cabem 11. E aí todo time tem que ter 2, né? Ou não? Aí entra o Sim. Everton Araújo e Paê e retranca, Coutinho. cara. O reserva do Arrascaeta é o Everton Araújo. Ele vai lá e retranca um pouquinho. Tirou a Arrascaeta, tá Sim, ganhando, mas aí tchau, você é retranca. obrigado a mudar o estilo de jogo. Não precisa. Nesse momento não tá precisando, não. Eu acho que o Flamengo tá precisando do Alan Patrick, não. Não, o Flamengo tá precisando mais de um homem-gol, né? É o Pedro, né? Não, mas falar vai do voltar. estadual do Rio, Vai né? voltar o Vamos aguardar. Pedro. Não, vou falar do Fala estadual do do Rio. Rio. Título justo, né? Eu acho que ninguém pode falar que o Flamengo não ganhou esse título de forma justa. Venceu inapelavelmente, jogando muito mais do que os adversários. É bonito de ver o Flamengo, é bonito de ver o estilo do Felipe Luiz, né? Já temos até o filipismo, né? Os filipenses. Né? Filipenses. Muito bem lembrado. Filipenses. Mas eu acho que, simbolicamente, eu li numa coluna de um colega hoje, não me lembro o nome do colega, que ele usou na sua crônica o fato do Zico reverenciar esse elenco do Flamengo é simbólico e significativo. Porque o time que vence, convence e agrada, né? Não só a torcida do Flamengo, obviamente, mas também todo mundo que gosta de futebol ofensivo, um futebol Rápido. que tenta, né, ser ao mesmo tempo espetáculo e também eficiente. Eu acho que o Felipe Luiz está conseguindo, e o Felipe Luiz também é um cara muito ético, e foi muito bonita a homenagem que ele fez aos meninos do Ninho. Parabéns ao Flamengo e parabéns ao Felipe Luiz. As coletivas dele são sempre muito boas, São. né? Ele sabe Mostra se muita expressar. inteligência, né? E conhece a história do clube também, né? Como um Também. bom torcedor. Que Então, também é um diferencial. eu vendo hoje ele conversando com os jogadores, eu vi uma imagem assim. Eu acho que o jogador não vê o Felipe Luiz como um técnico. Vê como um colega que esteve Não é ali um cara no que está elenco. chegando para se impor, para dar ordem, como se fosse mais um do grupo que passa orientação e eles respeitam. Porque ele Isso teve... talvez facilite até o trabalho dele. Sem dúvida alguma, né? Porque a gente sabe que muito no futebol brasileiro, o que derruba técnico é o bastidor, né? É o vestiário. E é isso que o Felipe Luiz tem na mão. Até porque também boa parte daquele elenco, ele esteve junto, ele ganhou competições com aquele elenco, então ele conhece. Então, é difícil você ver como um profissional que esteja acima de você. Você vai ver realmente como um colega. E até o Gabigol colocou isso, né? Na época que ainda estava no Flamengo, quando o Felipe Luiz assume e traz novamente o Gabigol. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Claro que tem o fato do Felipe Luiz ser um cara inteligente, né? Ser muito educado, isso é um ponto também. Ele muda jogo na parada técnica. Sim, ele fez isso ontem. Quando nós comentamos sobre a vitória no que nós estávamos fazendo na Rádio Nacional, no domingo, ele fez uma mudança
que mudou completamente a cara do jogo. Então, assim, aquela parada técnica para o Felipe Luiz funciona. Não é um momento de hidratação como outros fazem, como, por exemplo, o Mano fez. O Felipe Luiz efetivamente muda o jogo do Flamengo. Isso a gente consegue ver no Maracanã, o que é importantíssimo. E aí sempre fica aquele, o que o Felipe Luiz fará na próxima parada técnica? Essa é a questão. Eu acho que o Felipe Luiz é uma liderança, né? Mesmo quando ainda era jogador, ele já tinha esse espírito de liderança, né? E não necessariamente a liderança vem de uma imposição, de uma coisa hierárquica. Ele mesmo já falou algumas vezes que tem que dar bronca e ele pede a compreensão dos que antes eram companheiros e agora são, teoricamente, seus subordinados, que ele está nesse papel, que é um papel que ele tem que cumprir. Agora, o Flamengo, ele não está mudando só o jogo, não, ele está mudando o destino dos jogadores. Muitos jogadores queriam deixar o Flamengo nessa virada, é até natural, porque mudou uma gestão, enfim, né? Começa uma nova filosofia de administração e ele conseguiu que muitos jogadores O Pulgar é um exemplo permanecessem disso. no clube. O Pulgar é Contratos um estão exemplo sendo disso. renovados Renovou, inclusive. por conta do Sim, até Felipe Luiz. 2027. Tem um projeto a longo prazo do Flamengo. O Juninho, que o Flamengo contratou, também estava indo para outro clube e foi convidado e veio para o Flamengo. E né? tá se conta- encaixando agora, É. foi muito bem nas finais. O que você achou dos 2 gols anulados, meu amigo Molinari? Você que conhece a fundo a arbitragem no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Qual Bruno. dos dois A você... Bruno responsabilidade. Aleu de Araújo, meu Deus, esse eu conheço de outros carnavais. Qual dos 2 gols você anularia? Não anularia o gol do Plata, que é o Jamais primeiro. anularia, não houve falta no Juninho. Aliás, é um lance de jogo. Os dois caíram ali e o Juninho prosseguiu na jogada. Não houve falta nada, um erro crasso. O outro tá. Mas o árbitro não errou, o árbitro mandou o jogo seguir. Sim, aí quem tá na cabine do VAR vai lá, mas ele tem a autonomia de ignorar aquilo. Isso já É. aconteceu no Campeonato Carioca. Às O vezes que- você chama o árbitro, é pênalti. Ele vai lá, olha e não dá pênalti. O que terá o árbitro de vídeo falado? O que passou na cabeça dele depois de uma semana de pressão dizendo que o Flamengo foi beneficiado? Eu acho que está acontecendo isso é muito interessante. A superioridade do Flamengo é tão grande hoje que o Flamengo acaba sendo prejudicado para nivelar o jogo. Eu tenho muito essa teoria. Se você botar 16 anos atrás, o Flamengo era muito ajudado para o campeonato ter o Flamengo nas finais. Então o Flamengo era ajudado contra o Friburguense, contra o Bangu e não sei o que e tal. Djalma Beltrame, Teixeira eram desses que ajudavam. Enfim. E aí, hoje o Flamengo é tão superior que eles têm que baixar o nível do Da Flamengo, ajuda. anular gol do Flamengo para ele se nivelar ao Fluminense, ao Vasco, para o jogo ter um mínimo de competitividade. Senão não tem. Senão o Flamengo vai fazer 2, 3, 4, 5 em quem quiser. Não, eu acho Rodrigo que Ricardo está estupefato. Tem nem reação. Não, eu acho que o Ele nem raciocinou. Não, acho que o primeiro gol foi mal anulado. Foi uma jogada normal, o jogador rolou e aí ele sofreu a falta primeiro e aí na sequência O acabou... Juninho sofreu a falta. Sim, Na sequência Não acabou o Riquelme. derrubando o jogador do Fluminense. O segundo, se a faixa fosse novamente estendida, Mas Faixa foi mais mas gordinha. mesmo assim eu achei que se estendida ela... até os 14. mas foi 18. foi milimétrico. É milimétrico ali. também, Foi né? milimétrico. Mas estava impedido. Foi Mas tava milimétrico, impedido, foi milimétrico. é. Mas o primeiro, muito errado, né? Enfim. Mas ele estava bem no jogo. Talvez um jogador outro que ele poderia ter expulso também, se ele quisesse que o... me lembro de um lance do Otávio no tornozelo. Nossa, Sim, o Otávio sim. foi criminoso Aquele- no primeiro tempo. No primeiro Era tempo. O uma Lima, expulsão. o Lima também tava pegando bastante no meio E Era o um Lima lance- ainda brigou com o Bandeirinha. Foi. Era um lance que a gente que estava na cabine, muito longe, não via. Mas no replay, claramente que foi a chuteira no tornozelo. Teve Era uma expulsão assim, do Moretti, do Bangu contra o Flamengo. Ele fez o mesmo lance do Otávio. E o juiz expulsou com 8 minutos de jogo. Aí na final ele não expulsa o jogador do Fluminense. Claro que pesou que no primeiro jogo já veio muita reclamação da arbitragem. Então, a arbitragem, obviamente, entra pressionada. A né? federação confia no Bruno Arleu Araújo, no Aurelino Ferreira, confia, tem esses nomes, são os nomes de confiança dele, mas não são bons, essa é a verdade. O Fluminense com Ganso e Renato Augusto teria tido outro destino? Talvez, mas o meio de campo do Flamengo funciona muito bem, principalmente na marcação, né? Hoje em dia você tem o Pulgar ali e também o Dela Cruz. Dela Cruz que ontem tava... Dela Cruz e Arrascaeta fizeram uma partida muito abaixo do que eles estão acostumados, né? Nos 2 jogos, mas principalmente no jogo de domingo. O Dela Cruz principalmente. O Arrascaeta melhorou um pouco depois da mudança que o Felipe Luiz fez. Justamente na parada técnica ele começou a jogar mais pela ponta e ele conseguiu se livrar um pouco da marcação e apareceu mais no jogo. Mas se o Ganso e o Renato Augusto estivessem jogando, o Felipe Luiz com certeza ia arrumar um jeito de anular esses 2 jogadores. Então,
ainda Ia ficar que ainda mais estivesse... lento ainda, não? Porque mas é que o Ganso mas dá o o Ganso tava ritmo, jogando ele dá o muito. ritmo, né? Ele é o cara que dita ali o meio de campo, que cria jogadas. O Renato Augusto tem um excelente passe longo também, que isso é um diferencial. Jogando bola pro Arias lá na frente toda hora ou pro Keno, seria uma grande dificuldade para a zaga do Flamengo. Mas ainda acho que o Felipe Luiz organizaria o time já pensando nisso, né? De como tratar esse meio de campo, que seria um meio de campo de mais criação. Talvez colocasse o De La Cruz, mas recuaria o Gerson. Então, com certeza o Felipe Luiz trabalharia. Daria mais trabalho, mas eu acredito que o Felipe Luiz estudaria em cima disso. Eu acho que seria... Não sei se seria outro resultado, se o Flamengo não deixaria mas seria de ser mais campeão. difícil. Mas seria muito mais Muito mais difícil. sem dúvida alguma. Eu Fala. ia falar que eu acho que o Mano errou um pouco na escalação do Fluminense, assim. Acho que o Keno deveria estar entrando desde o início. Sim, concordo. Nos 2 jogos, os poucos minutos que o Keno jogou Foram os melhores do Sim. Fluminense. foi muito mais do que o Cano, por exemplo, que assim é um artilheiro. É claro que é sempre uma escolha difícil para o treinador tirar seu artilheiro, seu jogador de referência. Mas o Cano não estava jogando como referência no ataque Fluminense, estava correndo para lá e para cá, igual Só desesperado. 2 letrinhas mudaram tudo, né? De hora que o Cano era De Cano ponta. pro Keno. O Cano cruzava para quem? Para ele não tinha ninguém na área Pois é. para executar. Então acho que talvez ele pudesse ter arriscado o Keno, mas vá lá também, talvez se ele entrasse desde o início, talvez não Não jogasse. fizesse nada, né? É. Ainda no Nordeste, Rodrigo Ricardo, o Bahia meteu 2-0 no Vitória, hein? Pois é, o Vitória vinha muito bem, né? Ou seja, inclusive tem a vantagem, vai fazer o último jogo No no Barradão. Barradão por ter melhor campanha, mas é 1-0 da Bahia, né? É, 1-0 da mas Bahia. de repente a panela desanda no futebol, tem isso, né? O time vem bem, aí perde um jogo, como foi o jogo que perdeu para o Náutico, que era um Sim, time 2-0. bem abaixo, dentro do Barradão, e aí perde na sequência. E o Bahia vinha no campeonato estadual dividido, né, com a pré-Libertadores ali, e o Bahia já vem ao contrário, já vem numa Crescendo. ascendente. E aí calhou disso, eu acho que o Bahia vai ficar com esse título esse ano. E no Ceará? Ceará venceu, né? O primeiro jogo em cima do Fortaleza por 1-0. Eu acho que o Gozão. Fortaleza já passou do Ferroviário na semifinal com muita dificuldade. Se a gente for ver, foram 2 jogos e só foi decidido nos acréscimos do segundo jogo. Então o Fortaleza já vinha demonstrando alguma dificuldade, capengando até chegar à decisão. E agora perdeu a primeira partida para o Ceará. Abre boa vantagem. 1-0 nesse jogo já é uma boa vantagem para a segunda partida no Castelão. O Maracanã ficou em terceiro lugar no Campeonato Cearense e isso já foi definido. E no Paulistão, no Corinthians, tapetinho No sintético tapetinho. da Corinthians Leila. Corinthians 1-0 com gol de Yuri Alberto. Aliás, o Corinthians, assim, até surpreendeu, porque se a gente for ver nos últimos históricos, o Palmeiras tem levado a melhor. Mas nos estaduais, o Corinthians praticamente é imparável. E Mas o Palmeiras é o tricampeão. é né? o tricampeão. Pode pegar o Tetra também. Pode pegar o Tetra. Desde o Que eu ainda acho- paulistano. Eu ainda acho que é a final de todos esses que nós falamos, é a única que está mais em aberto. Porque o Palmeiras é um time que tem elenco, apesar de ter os seus últimos problemas com o Abel. Aí eu acho que no caso do Palmeiras está aquela situação que nós falamos no início em relação ao Felipe Luiz, de que o Abel, nos últimos tempos, perdeu um pouco ali daquele vestiário. Mas conseguindo conversar é um clássico, né? Tem chance ainda de virar, de ter esse resultado ali, de repente, ainda que seja muito difícil, porque vai jogar na casa do Corinthians, mas não é Torcida impossível, né? única. Torcida única, que pra mim é a grande derrota do futebol brasileiro, essa história de torcida única, mas, enfim, deixamos essa discussão para outro no mundo da bola. Tirou o favoritismo, o Corinthians? Tirou, né? Verteu agora. Mas o Palmeiras, achei até que o Palmeiras foi melhor, mas não foi eficiente, né? O O Palmeiras Abel Pois é. falou isso. 20 vezes, o Corinthians 20 chutes a gol? chutou uns 19 ou 20, por aí. E o Corinthians deu 3 chutes no gol e um deles Gol. Um belo E gol se fechou depois. do Yuri né? Alberto. Agora, mas continua em aberto. O que eu não gostei, e talvez seja um indício de que essa relação Abel e Palmeiras esteja já desgastado, o que é natural pelo tempo, já que ele está no Palmeiras, reclamar dos seus jogadores Eu ia falar publicamente. Uhum. Não me Ele parece no uma coletivo. Reclamou postura do legal Rafael Veiga Sim. E do Estevão. e do Estevão. É por isso que eu falo que são todos os sinais de que ele perdeu o vestiário. Porque ele não consegue mais organizar isso conversando com o grupo. Então ele precisa expor na imprensa. Pra mim, esse é um dos E sinais é o muito início claros. do fim, né? É. Isso é o início do Mas fim. é a crise dentro do clube. Por isso que eu falo. Pra mim, o Abel perdeu completamente o vestiário. Mas, de qualquer modo, eu acho que os jogadores
por mais que estejam chateados na bronca com o treinador, vão dar o seu máximo. É um título, né? É um título que seria histórico, um tetracampeonato que ninguém tem, né? O único clube que tem nem existe mais pro futebol. Né? Paulistano. Desde Então 19, não dá para cravar que o Corinthians já levou essa, né? Mas pro Corinthians foi ótimo, porque vinha de uma eliminação, não vai estar na fase de grupos da Libertadores, não vai estar na Libertadores, né? Nem na fase de grupos, vai jogar Sul-Americana. Enfim, então foi bom pro Corinthians, mas o Corinthians continua muito instável. E há um longo prazo até o próximo jogo, né? São 10 dias. Dia 27. Sim. Então, Tem paralisação data FIFA, né? eu acho isso ruim, eu acho que não é legal, mas, enfim, assim será. Então vamos aguardar, porque muitos desses jogadores, né, servem às suas seleções, então a gente não sabe O como é que eles Palmeiras vão vem voltar. revertendo o resultado. Todos esses campeonatos que ele ganhou, ele reverteu em cima do São Paulo, em cima do Água Santa, em cima do Santos. Todos ele perdeu o primeiro jogo. Se você for comparar na história do tricampeonato, É verdade. o primeiro jogo ele sempre perdeu. E com o Abel. Mas costumava jogar na sua casa o segundo. né? Tem tudo bem. Ele agora vai jogar na casa do outro sem torcida. Tem isso também, mas é interessante essa curiosidade. O Corinthians talvez não tenha o Depay, né? Porque vai estar na Holanda. Vai jogar Vai pela dar seleção pra- também. Não se sabe se vai dar Se tempo, volta. como é que ele vai chegar, tem essa situação toda. E essa história do Tetra, eu lembrei do Flamengo e Fluminense de 22, 22. que o Flamengo seria a Tetra e o time meio que Mas você não era vivo ainda não, né? entregou. Não, 1922 não, 2022. Eu falei 1900. bom. Falou! Não, tu falou de falei 22. 22. Falou- É, 22. mas é porque a gente já pensa em 1922. Não, 1922 o América foi campeão, pô. De 22 que o Flamengo ia Tá ser certo. tetra aí o que eu digo é que o jogador de hoje não conhece a história do clube que ele defende. Porque Eles o amoleceram jogador o do jogo. Corinthians, por exemplo, do Palmeiras, desculpe, tem que entrar com a vontade dobrada para conquistar o tetracampeonato, como o Flamengo deveria ter entrado em 22 para ganhar o tetracampeonato Fluminense. Falta história, E né? ali entrou assim meio, vamos tirar esse cara, esse português. Tirar o Paulo Souza. Era o Paulo Souza e depois o Vitor E Pereira. depois, em 2023, vamos tirar o Vitor Vitor Pereira. Vamos Pereira. perder mais um título aqui. Exatamente. Antes de falar de seleção rapidamente, Raquel, a noite terminou da melhor forma possível ainda para o Flamengo, né? Pois é, né? Conquistou o Libertadores Sub-20. Bicampeonato Com também. bicampeonato, conseguiu esse feito inédito na categoria, mas com uma cena muito triste, né? Porque a torcida do Flamengo, na hora do Luigi bater pênalti, começou a chamar o menino de chorão, né? E mais uma vez o Luigi deu uma entrevista de manual, dizendo que é saudável a brincadeira, que ele aceita, mas que é muito triste você ver a que ponto a sociedade brasileira chegou. Da forma educada, ele colocou a torcida do Flamengo no seu lugar. Parabéns para os meninos que conseguiram essa etapa, mas muito feio por parte da torcida Você utilizar acha aquele que foi episódio. agressivo, ofensivo? Eu acho que sim, É uma Bocage. provocação de futebol. Mas não quanto a isso. Você pode brincar com qualquer outra coisa, mas não naquele momento de dor e sofrimento de alguém que sofre um ato de racismo. Sim, concordo Alguém que chamou plenamente. aquele rapaz de chorão na arquibancada, poderia até ter um negro, mas você acha que ele... Certamente tinha. Certamente tinha, mas não seria um assunto muito complicado, muito difícil de se tratar? Eu acho que isso não é brincadeira, isso passa Mas do o torcedor acha do que assim aceitável. vai desestabilizar ele, faz de tudo. Eu Sim, estou ajudando o eu não Flamengo, eu estou- estou ajudando meu então, time eu não fazendo estou, essa, eu não estou essa dizendo babaquice. que não é isso, tanto que o próprio Luigi coloca isso, mas o que eu estou colocando é que isso é um sinal do quão doente está a nossa sociedade de achar que isso é uma coisa que pode Você se pode brincar. passar por cima de Exato. tudo para ajudar seu time. Não é. E aí é o mesmo torcedor que depois vai para as redes sociais falar que o Vini Júnior está sofrendo racismo na Espanha. Sabe? Então, vamos deixar de hipocrisia e encarar a realidade, porque é isso que acontece, infelizmente. Eu acho que o Flamengo, parabéns também mais uma vez, vem mais uma boa Mas geração de jogadores. vai passar pro o programa Flamengo. parabenizando o É. Flamengo agora. É, Agora eu acho que esse campeonato vai ficar marcado pela entrevista histórica do Sim, Luigi. pois é. sem dúvida. E ainda sobre esses sintomas da sociedade que acabam refletindo no futebol, porque o futebol também não está fora da sociedade, é o caso da violência que aconteceu contra um torcedor do Santa Cruz, né? Que foi acusado de estar infiltrado como torcedor do esporte, era torcida única também, e foi espancado, estava no jogo com seu filho, seu pai, e enfim, um absurdo isso também, né? Alguém gritou, é torcedor do esporte, começaram a bater nele. Santa. É torcida do Santa. Do Santa. Por pouco... Cara, a torcida do esporte está passando dos limites, está se envolvendo em inúmeras polêmicas, em inúmeros atos de violência nos últimos anos. Desde aquele lance no Esporte Vasco, a Ilha do Retiro foi Sim. interditada, passando Não, pelo mas- ataque ao ônibus do Fortaleza, Sim, é passando verdade. pelaquela guerra que teve agora a Esporte Santa Cruz também, ainda na Sim, fase de sim. classificação. Sim, de A classificação. torcida do esporte está passando dos E a limites torcida há do
Santa muito também. tempo. Não é de hoje. Eu lembro de um caso que jogaram um vaso sanitário. Sim, Matou sim, lá Santa, na Colosso no do Arruda. No É. Colosso do Arruda. Arruda. Pois é. Bom, essa semana temos seleção brasileira, dia 20, Brasil e Colômbia em Brasília, dia 25, Brasil e Argentina lá na Argentina. O que você espera da seleção brasileira? Alguma mudança? O Wesley titular? Seria a única novidade, né? Seria uma boa opção, né? Acho que o Wesley tá merecendo essa vaga. Wesley e Arias de novo se enfrentando. Pode ser isso. Eu acho que o Brasil ganha esse jogo contra a Colômbia em Brasília, acho que pega 3 pontos, mas não consegue vencer a Argentina lá não. Em Núñez, acho que o Brasil perde e vai 3 pontos nessa data FIFA. Mas eu acho que seria uma boa opção. Na lateral direita ele estava testando todo mundo, né? Tava apelando já, até eu acho que já estava nessa fase de começar a apelar. Acho que é um bom nome que talvez se firme na lateral direita do Brasil. Porque se tiver de usar, tem que ser no Brasil, né? Não na Argentina. Eu acho que o Wesley tá voando realmente, é o nosso melhor lateral direito. Mas o problema é se ele combina com o estilo Dorival. Não é? Ele é muito ofensivo, né? Jogando no Flamengo, é quase um ala, ele nem volta, né? Ou seja, já tem a cobertura toda para ele. Então eu não sei se isso vai acontecer na seleção, menos que o Dorival né? Bom os dois, né? O Wesley e Léo Ortiz. Aproveita já que estão que todo entrosados. técnico sempre fez isso em seleção, aproveitar entrosamento de jogador. Do Sim, clube. porque na outra lateral a gente tem o Alexandre também, que ontem, inclusive, Jogou demais. jogou demais. Foi um monstro, o Alexandre, praticamente sem apoiar, né? Sim. A única vez que ele apoiou, ele deu um drible e o jogador do Fluminense levou um cartão amarelo. Mas agora na outra lateral tá o cara do Lyon, né? Não, o cara do Lyon que tá sendo o lateral esquerdo do Brasil agora. Agora eu queria falar Abner, é isso? Abner. Pelo menos houve uma coerência do corte do Neymar, né? Era o que se esperava, né? Sim. Então, ele não jogou no Santos, como é que vai jogar na seleção? Então, pelo menos isso mas aconteceu. é engraçado porque ele alega não ter jogado no Santos para jogar na seleção, né? Porque o que foi divulgado na Mas imprensa ele não à vai época jogar na foi seleção essa. para jogar no Santos agora. Então. Tá se poupando pro brasileiro. Tá se poupando pras Não, festas. calendário, rapaz. calendário. Eu acredito, né, que houve uma conversa entre os médicos, né? E aí se chegou a essa conclusão de cortá-lo. né? Vamos entender que sim, né? Futebol profissional. Qual seria a novidade do Dorival para esse jogo? Eu acho que realmente ele vai trazer o Wesley como titular. Eu não vejo outra coisa que ele possa. E aí eu concordo com o Rodrigo Ricardo. A questão é, ele vai se encaixar? E aí eu acho que o risco dele trazer Ortiz e Wesley como já titulares é muito grande. Porque tem uma pressão em cima da seleção brasileira por bons resultados, né? Tá em quinto lugar, né? Tá em em quinto Então, lugar. eu acho que ele vai arriscar um pouco. Vai sair um pouco do dorivalismo retranqueiro. E acho que nesse jogo, sim. E contra a Argentina não tem Messi, né? Que o Messi tá machucado, não vai poder jogar. Argentina 25, Uruguai 20, Equador 19, Colômbia 19, Brasil 18, confronto direto aí, Paraguai 17 e a Bolívia na repescagem, se não for para a Copa é um absurdo, né? 13 pontos, 5 pontos atrás do Brasil. Gente, é isso. Raquel, muito obrigado. Rodrigo Ricardo, Abraço. Carlos Molinari, obrigado a você que nos acompanha. Deixa o seu like, aciona o sininho da notificação, manda uma mensagem, compartilha. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.